Então já podemos avançar para o nosso conteúdo, a primeira aula então desse mini curso, vamos chamar assim, o indivíduo contemporâneo e o vazio existencial. Eu vou tentar aqui utilizar as imagens para facilitar um pouquinho para vocês. Olha aí, tudo certo, funcionando, e a nossa aula vai ter até PowerPoint aqui, até slides, vai funcionar bem, pessoal. O indivíduo contemporâneo e o vazio existencial. Para quem não viu ainda, desculpem, essa é a programação da semana. Então amanhã às 10 da manhã, globalização e individualização. Depois temos aí na quarta-feira às 10 da manhã também o culto à urgência e descartabilidade. Na quinta-feira voltamos para a noite, secularização, incertezas e vazio. E na sexta-feira, à tarde, o normal e o patológico nos dias de hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia do que a gente está preparando. E a Cláudia Zanetti está dizendo, vamos colocar a formação em dia, a formação em logoterapia. Exatamente, pessoal. Quem está fazendo o curso, aproveita. Essa semana eu só vou postar a atividade de encerramento do módulo 2 e na sequência a gente já começa para valer módulo 3, tá bom? Então, o indivíduo contemporâneo e o vazio existencial. E eu quero começar com uma frase bem interessante. Infelizmente os meus slides, eu não sei porque eles saem de ordem aqui, mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Em que tempo vivemos? Essa é a grande pergunta. A pós-modernidade existe de verdade? Olha a pergunta, pessoal. Vou tentar transmitir no YouTube amanhã, tá bom? O Gabriel está dizendo aqui que fica melhor lá por causa da TV que dá para conectar. Vou me lembrar disso, vou deixar o meu outro aparelho gravando aqui também, e aí eu tento transmitir nos dois. Vamos ver se vai ser possível. Então, olha só, eu quero começar questionando aqui para vocês, lançando a pergunta. Quantos aqui já ouviram falar desse termo pós-modernidade? Algumas vezes a gente ouve pós-modernismo, e eu já vou esclarecer a diferença entre essas duas coisas. E ouvem não somente falar de pós-modernidade, mas ouvem as pessoas dizendo que nós vivemos na pós-modernidade. Já ouviram falar esse tipo de coisa? Comentem aí comigo, porque na medida que vocês vão comentando, a nossa aula vai ficando mais dinâmica e eu vou conseguindo dialogar mais com vocês também, adaptar o conteúdo. Quer dizer, muita gente fala disso hoje em dia, não é? Vez ou outra a gente vai assistir uma palestra, uma aula, pega um livro e a gente ouve. É quase que um mantra, né? Nos dias de hoje. Vivemos a pós-modernidade, vivemos a pós-modernidade. E em alguns casos se fala de pós-modernismo. Então, logo de cara já vamos esclarecer isso daqui. Pós-modernismo, pessoal, é um movimento das artes, certo? Se você quer falar de que nós vivemos numa época pós-moderna, então nós usamos o termo pós-modernidade, tá? O pessoal já está citando, olha, pelo Zygmunt Bauman, vamos falar um pouquinho dele aqui. Realmente ele é um dos grandes autores, né, da contemporaneidade. Mas então a gente tem, primeiro, essa divisão. Então, eu estou levantando a pergunta. A pós-modernidade existe de verdade? Certo? Então, só que antes a gente já precisa esclarecer isso. Pós-modernismo é um termo que refere-se a um movimento artístico e não necessariamente ao zeitgeist, ao espírito dos nossos tempos, à época em que nós vivemos. Tá? Beleza? Então, podemos avançar a partir daqui. E eu quero ler, o José Andrés está dizendo, eu prefiro o conceito do Bauman, de modernidade líquida, provavelmente é isso que você está falando, o Felipe Rosenberg também, é um conceito que se tornou popular, né? Quantos livros, a gente ouve falar muito disso, e eu vou citar isso aqui mais para frente. Mas isso faz parte da problemática, inclusive, tá? Então, vamos ler a seguinte frase, eu gosto bastante desse texto aqui, é um texto talvez vocês não vão conseguir ler na totalidade, porque os comentários estão na frente, mas eu estou com o texto aqui, eu leio e vocês vão acompanhando. Lipovetsky, o Gabriel também está falando, o pessoal está afiado aí nos autores tidos como pós-modernos, vamos falar deles também. Mas essa frase aqui, se eu não me engano, era do arcebispo, um arcebispo chamado Schlormer,
alemão, e em 1993, em uma comemoração à queda do Muro de Berlim, ele faz essa declaração que ela é emblemática. Olha que interessante. Anteontem, há apenas 4 anos atrás, um grande experimento para a humanidade que durou 40 anos terminou aqui. Ele estava se referindo à queda do Muro de Berlim. Agora, em liberdade, as pessoas têm que decidir por si mesmas. Todas as instituições existentes entraram em colapso. Todas as antigas certezas se foram. A alegria da liberdade é, ao mesmo tempo, uma queda no vazio. Agora, que cada um cuide de si mesmo. Quais são as regras? Quem está no comando? O que é certo? Que tudo é incerto, precário. Aproveite a nossa falta de laços como liberdade. Vejam que frase poderosa, né, do Schlormer. Isso foi em 1993 e ele estava fazendo uma leitura do que ele via que estava acontecendo com o mundo naqueles dias, certo? Ou vamos dizer assim, uma espécie de um diagnóstico. Olha, acabou essa fase, esse experimento da humanidade, e nós estamos num momento de muita liberdade, mas ao mesmo tempo de vazio, de muita alegria, mas ao mesmo tempo de questionamento, né? Quais são as regras? Quem está no comando? O que é certo? São algumas perguntas que ele levanta aí, que tudo é incerto, que tudo é precário. Essa é a descrição que ele está fazendo do quê? Dos nossos dias. De fato, Eduardo está dizendo, traduz muito o contexto que estamos inseridos. Essa frase aqui, se ela tivesse sido escrita ao invés de em 93, em 2013, em 2020, como nós estamos, nós diríamos que ela continua atual, continua sendo verdadeira. Então, vejam só, o que ele está descrevendo aqui? O mundo contemporâneo, é isso que ele está descrevendo. O mundo que nós tradicionalmente chamamos de pós-moderno, nesses últimos tempos, como eu acabei de falar. Mas, olha a confusão que a gente está vivendo hoje em dia. Eu fiz uma pequena lista aqui, uma pequena lista, modo de dizer, né, ironicamente falando, de algumas das classificações que autores contemporâneos, a boa parte deles sociólogos ou filósofos, dão para os dias de hoje. Então, olha só, de todos esses nomezinhos que vocês estão vendo nessa lista, os nossos tempos já foram chamados, já foram nomeados. Então, temos aí o conceito de pós-modernidade, criado pelo Lyotard, então corroborado por Baudrillard, um conceito que talvez o que mais se impôs, o que mais ficou conhecido, que vem do final dos anos 80, e é o termo pós-moderno, vem daí, certo? Temos outros autores, como, por exemplo, Anthony Giddens, o sociólogo, falando do que ele chamaria de uma alta modernidade ou ainda de uma modernidade tardia. Zygmunt Bauman falando de modernidade líquida, embora Bauman fale também do que? De uma pós-modernidade, literalmente. Bauman usa bastante esse termo, né? Ulrich Beck falando de segunda modernidade, Habermas falando de modernidade bloqueada, Lipovetsky vai falar de uma hipermodernidade, Luc Ferry fala de um segundo iluminismo. O termo pós-modernidade também é dito, embora eu pelo menos não tenha encontrado um pai originalmente para esse termo. E Taises falando de pós-verdade, também é um termo muito conhecido, muito falado nos dias de hoje, a era da pós-verdade. Vejam só, pessoal, como é que a gente vai chamar os dias de hoje? Que nome a gente vai dar para a nossa época com essa quantidade? Agora, notem que curioso, olha que curioso. O único autor que realmente vai falar de uma pós-modernidade é o Lyotard.
o único. Todos os outros fazem o quê? Prestem atenção nesse detalhe. E provavelmente vocês já viram, né? O pessoal que é da área da psicologia, da sociologia, da filosofia, está acostumado a ler vários desses autores, então provavelmente você já deve ter notado isso. Quem mais aqui, assim como eu, ao ler esses autores, já ficou com aquela pulga atrás da orelha e falou assim, tá, mas qual é a melhor maneira? Sociedade do Desempenho, do Byung, também é uma dos rótulos que se usa, se fala em sociedade da informação nos dias de hoje. Então, dá para acrescentar ainda nessa lista. Né? A Eduarda, que comentou aqui com a gente, tem razão. Mas vejam só, pessoal, quantos de vocês, assim como eu, ao lerem esses autores, artigos, livros ou em palestras, também já ficaram com a pulga atrás da orelha e falaram, tá, mas qual é a correta? Qual é a melhor forma de nomear os dias de hoje? E eu, particularmente, acho que a primeira que eu comecei a ouvir dessas daí foi pós-modernidade. Então eu assumi o termo pós-modernidade no primeiro momento como uma verdade absoluta, uma definição categórica. É pós-modernidade e ponto. Mas na medida que eu comecei a ler outros autores, eu falei assim, não é bem assim, peraí, que esse pessoal não está concordando tanto com essa ideia de pós-modernidade. E essa é a problemática. Essa é justamente a questão que eu estou trazendo aqui e que eu vou usar outros autores para a gente discutir. Então, olha só, começando, vamos pegar na ordem aqui, porque como eu falei, saiu da ordem, está aí. Então, começando com essa frase aqui do Connor, que vai nos dizer o seguinte: as dificuldades para se compreender o contemporâneo são bem conhecidas. E por não tratar-se de por tratar-se, ou melhor, tá errado aí a maneira que eu digitei, de um período não acabado, a reivindicação de que se conhece o contemporâneo pode soar como uma violência conceitual. Olha que interessante. O Connor está dizendo o seguinte: tem muitas formas, e a gente sabe dessas dificuldades. A pergunta que foi colocada aqui pela Milena, qual é a correta, né? Eu me perguntei isso por muitas vezes também. Qual é a maneira certa de chamar os dias de hoje? E o Connor está dizendo aí pra gente que é um dos grandes autores aí da contemporaneidade nesse sentido de tentar entender os dias de hoje. É difícil falar isso, e mais, a gente está no meio de uma fase, não é como olhar para trás e falar assim, acabou a modernidade. Então, os eventos do início do século XIX até a sua metade, eles selaram o fim do projeto da modernidade. Posso dizer isso, certo? Mas é fácil eu classificar uma fase que já acabou, a antiguidade, isso, aquilo. E quando a gente está no meio? Então, segundo Connor, seria uma espécie de violência conceitual eu querer nomear um período que não acabou ainda e que a gente não sabe quando vai acabar e nem de que forma. Então, presta atenção, que interessante essa problemática. Outros autores que a gente vai ver aqui falando sobre isso. Gianni Vattimo vai dizer o seguinte: considera a discussão em torno da pós-modernidade exaustiva, se tornando praticamente o quê? Uma moda. Olha só, o Vattimo não poupou as palavras. Ele está dizendo, olha, é cansativo esse papinho de modernidade, pós-modernidade. Ficou uma coisa cansativa, repetitiva, é uma moda. Já teve essa sensação também? Parece que é moda, você quer parecer uma pessoa inteligente, uma pessoa rebuscada e tal. Você chega lá no seminário, na sala de aula, você chega numa conversa com os amigos, no cafezinho e fala de pós-modernidade. É isso que o Vattimo está falando. É uma moda e é uma coisa exaustiva. E para piorar, veja só, Umberto Eco, ninguém menos do que o saudoso Umberto Eco, dizendo: desgraçadamente, pós-moderno é um termo que serve para qualquer coisa. Vejam o nível da crítica que eles estão fazendo, pessoal. E não estamos falando aqui de autores desconhecidos, não. Estamos falando de grandes intelectuais contemporâneos. Dizendo, olha, essa moda de chamar tudo de pós-moderno, de falar que tudo é pós-moderno, e isso se aplica a tudo, quer dizer, é um termo que ele perde o seu sentido, ele perde o seu significado. Então, chamar os dias de hoje de pós-moderno tem aí por trás uma certa
problemática. Vejam agora o que nos diz o Ulrich Beck. Não é o Harvey ainda. Olha só o Ulrich Beck, se vocês acham que... Fantástico, né? O Gilton está dizendo, a análise do Vatman. Fantástica mesmo. Eu também, na medida que fui lendo, estudando esses autores, era cada chacoalhão que eu levava e eu ia, né, entendendo as coisas de uma forma diferente. Estou tirando print dos slides. Pode tirar, mas eu vou mandar depois no grupo do Telegram. Quem não entrou ainda, entra lá no grupo do Telegram. Vou mandar isso daí lá, tá bom? Continuando aqui, olha, pessoal. A palavrinha pós tornou-se a bengala de cego dos intelectuais. Trata-se de um meio diagnóstico por trás do qual se oculta a preguiça e, de certo modo, também a desonestidade e a hipocrisia intelectuais em desenvolver conceitos que redefinam e reorganizem a sociedade e a política. Pega essa paulada do Ulrich Beck, um dos sociólogos mais importantes dos nossos dias. Sabe por que é importante, pessoal? Porque assim, a gente fala muito do Bauman e o Bauman ele também vai contra o termo pós-modernidade. Não sei se vocês já notaram isso, né? Porque na argumentação dele ele fala por que é que o Bauman não usa o termo pós-modernidade com frequência, ele prefere usar modernidade líquida, porque para ele não é pós-modernidade, por isso. E vejam a diferença, pós dá a ideia de um período acabado, que é o que o Harvey vai falar depois. Enquanto modernidade líquida dá a ideia do que a modernidade ainda existe, mas com características diferentes. Hipermodernidade, mesma coisa. Ainda estamos na modernidade, mas ela é diferente. E os outros autores todos vão nessa direção. Alta modernidade, segunda modernidade. Percebem? O único que vai dizer que acabou a modernidade é o Luc Ferry. E aí o Luc Ferry não, o Lyotard. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, por que é que a palavra, o conceito do Lyotard se impôs na sociedade desse jeito mais do que todos esses outros autores? Qual que é o sentido disso? Certo? Por que é que a gente sai repetindo, feito papagaios, o termo pós-modernidade, sem parar para pensar se realmente se aplica como tal, né? Ou pelo menos sem fazer as devidas críticas ao mesmo. Então, acho que logo de cara é isso que eu quero nessa nossa primeira aula desse cursinho, certo? Desse mini curso online que nós estamos fazendo aqui. E eu estou mostrando aí para vocês autores de referência que vão falar vão usar outros termos, outras classificações. E eu, como eu falei, a minha referência também sempre veio do termo pós-moderno. Né? Sempre ouvi pós-moderno, 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 e foi mais ou menos isso que gerou essa curiosidade. O outro autor que eu já conhecia e que me chamava atenção, por ser diferente, era justamente o Bauman, com o termo modernidade líquida. Isso lá nos idos do início dos anos 2000, tá bom, pessoal? Tô falando de uma história longa aqui, de quase 20 anos, quando eu comecei a me deparar com esses assuntos e fui me interessar mais. E o que abriu os meus olhos, realmente, para olhar as coisas de uma maneira um pouco diferente, foram algumas disciplinas que eu fiz lá na pós-graduação, no programa de pós-graduação do Instituto de Psicologia da USP, do professor Sigmar Malvese. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dele ou conheçam. O professor Sigmar é um dos grandes nomes da psicologia organizacional no Brasil, professor do Instituto de Psicologia, professor da GV, professor da FIA, e ele me fez, vamos dizer assim, o favor, não é, de propor a leitura desses autores, do Ulrich Beck, do Anthony Giddens, autores que para mim até então eram desconhecidos, e que fogem um pouco desse lado mais popular, como o Lyotard ou o próprio Bauman, mas que são muito profundos, né? E parte, o pessoal pediu as referências, depois eu vou deixar disponível o trabalho como um todo. Parte disso tudo vem de uma monografia que era o trabalho de
de conclusão do curso, da disciplina do professor Zigmar, certo? Então essa monografia eu posso disponibilizar para vocês no Telegram também, tá? Então, retomando aqui, olha só, o Ulrich Beck faz uma crítica contundente na medida que ele diz: falar que é pós é um meio diagnóstico, é uma bengala de cego. Quer dizer, a gente não sabe, como ele diz assim, já que a gente não sabe definir e reorganizar através de conceitos, a gente fala que é pós-modernidade e, como diz Humberto Eco, nesse termo cabe tudo e pronto, acabou. Mas, e olha só, o mais interessante, pessoal, o quanto a gente vê pessoas repetindo isso. Como eu falei, feito papagaios. E eu já fui um desses que fiquei repetindo feito papagaios. Até que veio lá o ser iluminado, o Dr. Zigmar, e falou: leia isso, leia isso, leia isso, leia isso, e a gente começa a ver as coisas de outra forma. Tá? E a proposta aqui, o tema do nosso curso durante essa semana é o indivíduo contemporâneo e o vazio existencial. A gente vai chegar no vazio existencial, mas a gente começa tentando entender o quê? Esse indivíduo contemporâneo e as formas de classificação que se dá para ele. Tá? É isso que estamos fazendo aqui. Os cegos nos guiando, é verdade. A Milena comentou aí. O pessoal usa essa bengala de cego para ensinar para a gente. Então, olha só, pessoal, por isso que assistir uma videoaula como essa é legal, mas nada substitui a gente pegar o livro e ler. E lermos esses autores, certo? Artigos, livros, vamos atrás. E os livros, principalmente, a gente está numa moda de só ler artigo nos dias de hoje. A gente tem que ir aos livros, ir aos grandes autores, isso nos ajuda muito. E, para completar, para mim essa é a pá de cal, no termo pós-modernidade. Vou até beber uma água aqui para falar bastante dessa parte, porque, ao meu ver, é a pá de cal, que é a discussão que o Harvey propõe. Olha o que ele vai dizer. Harvey questiona se o grau de mudanças na vida social a partir da segunda metade do século XX foi suficientemente significativo ao ponto de poder se afirmar sem errar que a humanidade vive em uma cultura ou uma época pós-moderna. Olha que coisa simples, pessoal. Olha que raciocínio simples, mas ao mesmo tempo profundo. Quer saber se já estamos ou não na pós-modernidade? Então tá bom. Vamos pensar no que era a modernidade, tá? E vamos pensar o que mudou, o que se encerrou da modernidade e agora é diferente, para a gente poder falar em pós-modernidade. Então vamos pensar, certo? Um dos pilares da modernidade, a ciência como o principal veículo de acesso ao conhecimento e de evolução, né, de diferentes aspectos da sociedade. Eu pergunto a você, mudou isso? A gente abriu mão do método científico? A gente não usa mais a ciência como um meio de evolução da sociedade? Continuamos usando da mesma forma e se bobear até mais. Então, isso não mudou. Em termos de política, o que a modernidade trouxe? Qual ideia que a modernidade trouxe? Eu estou simplificando bem, tá, pessoal? Até porque é uma aula introdutória, enfim, mas mais para situar a gente, mais para servir como deixa eu pensar no assunto, deixa eu aprender mais. Mas outro pilar da modernidade, a ideia de democracia. Estados republicanos e democráticos, como sendo esqueci quem é o cara que diz isso, o pensador que diz isso, mas a frase como sendo a melhor entre as piores formas de governo. Também foi um dos pilares da modernidade, da constituição dos Estados modernos, certo? Então, a duplinha democracia e república, certo? Então, continua igual, a gente continua achando a mesma coisa. Mesmo os países monárquicos, eles têm regimes um tanto quanto democráticos, os mais modernos, né, obviamente, no sentido de administração. Ainda achamos que a ditadura é um modelo ruim.
Sociedade industrial, outro pilar da modernidade. Eu pergunto a vocês, deixamos de ser uma sociedade industrial? Foi o Churchill. Obrigado aí, Eduarda, pela lembrança. Né? O pior entre os melhores continua sendo o melhor entre os piores, ou melhor, democracia e república. Beleza. Outro pilar da modernidade, indústria, que está associado, né, à ciência também. Sociedade industrial. Mudou? Não mudou. Continuamos numa sociedade industrial. O meio de economia, o pilar era o capitalismo. Houve uma tentativa e tal, comunismo aqui, socialismo ali e tal, mas o que prevaleceu? Continua sendo capitalismo. As religiões tinham seu papel, sua importância, mudou um pouco, mas continuam aí, não desapareceram, continuam sendo importantes. Vocês percebem? O que mudou então? O que mudou da modernidade para a chamada, entre aspas, pós-modernidade? Não mudou nada. Os mesmos pilares continuam sustentando os nossos dias. Então, vejam, a proposta do Harvey é justamente essa. Será que o grau de mudanças da segunda metade do século XX, período onde tradicionalmente se fala do início da pós-modernidade, para os dias de hoje, foram mudanças significativas ao ponto de se afirmar sem errar que estamos numa era pós-moderna, ou seja, a modernidade encerrou, acabou aqui, estamos agora na pós-modernidade. Vocês notam? Esse é o ponto. E acho que na medida em que a gente lê esses argumentos, essas reflexões, fica difícil mesmo sustentar a ideia de uma pós-modernidade. Ainda que existam diferenças. Claro, olha aqui a Milena dizendo que mudou foi a ausência de valores e tradições. Modelo de família, por exemplo, sociedade patriarcal, eu digo que ela ainda predomina em linhas gerais, mas acho que é uma das coisas que a gente vê algum indício de mudança. Na própria economia também, acho que a gente vê indícios de mudança, embora o capitalismo ainda predomine, mas existem propostas, economia colaborativa, coisas do tipo. Mas nada ainda forte ao ponto de dizermos colocou-se uma pá de cal na modernidade e agora estamos na pós. Por isso que a maior parte dos autores não abre mão do termo modernidade. Então, alta modernidade, segunda modernidade, modernidade líquida, ou seja, estamos numa modernidade em uma fase diferente da modernidade, mas não numa pós-modernidade. Faz sentido, pessoal? Alta modernidade porque estamos no ápice do materialismo? Eu não saberia dizer se é exatamente isso. É muito mais o conceito da alta modernidade do Giddens, né? É muito mais uma ideia de uma intensificação não só do materialismo, mas de outras características da modernidade. Né? Exatamente. Respondendo aqui ao Felipe, o Paulo Henrique, Paulão, meu amigo, está dizendo, desde lá do teológico, né? Do seminário teológico, a gente terminou o seminário teológico juntos em 99 e a gente já ouvia falar de pós-modernidade. E sabe o que é mais louco, pessoal, isso daí? Eu vou até aproveitar essa deixa para falar. Muitas vezes, principalmente no contexto cristão, a gente ouve falar, é como se a pós-modernidade ela ainda fosse a grande vilã. Primeiro, ela existe. Não existe pós-modernidade. E segundo, é como se ela fosse a grande vilã. Quer dizer, ainda que ela exista, ela é só uma descrição dos tempos. Ela não é o que causa os tempos. Certo? Bom, a pós-modernidade não muda a cabeça de ninguém, mas ao contrário. Porque a cabeça das pessoas mudou, a gente procura novas formas de nomear os novos tempos, com pessoas com novas formas de pensar, tá? Mas voltando aí, pessoal, então há já caminhando para a conclusão aqui da nossa primeira aula, que é a ideia da seguinte, claro que o materialismo engloba tudo. O Felipe está dizendo, a pós-modernidade, imagino que vai incluir uma volta para a essência da espiritualidade. Você sabe que tem um autor em especial desses que eu citei, que é o Luc Ferry,
que ele usa o termo segundo iluminismo, ele gosta desse termo, e ele fala de um retorno à espiritualidade. Mas não somente ele, como outros autores também falam, mas uma forma diferente de se viver. Tá? Só que o ponto é o seguinte, eu acrescentar uma forma diferente de vivência de espiritualidade, sem que a forma anterior tenha desaparecido, será então que eu posso dizer que a forma anterior ela é passada e que eu estou na pós? Esse que é o ponto. Tá? Por isso, pessoal, vamos então à conclusão da coisa. Acho que a gente já problematizou o suficiente. Tenho certeza que essa discussão aqui não sou somente eu que já passei por ela, que já pensei nisso. Boa parte de vocês que estão assistindo também já viram coisas desse tipo. E aí vem então a proposta, que é o que a gente vai fazer nos próximos dias. Muito mais importante, por exemplo, para um psicólogo, para um educador, para alguém que quer entender o indivíduo, entender as pessoas, muito mais importante do que um rótulo, de dizer que somos pós-modernos ou modernos, ou seja lá o que for, é nós entendermos as características dos nossos tempos. Então, essa é uma posição particular. Se você for me perguntar, eu acho que existe pós-modernidade, eu vou dizer para vocês, eu tenho sérias dúvidas, embora eu já tenha até usado o termo, inclusive, num artigo publicado, mas com a devida crítica ao mesmo. Então, quer chamar de pós-moderno? Pode chamar, não tem problema nenhum, isso não pode se tornar um cavalo de batalha. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que muito mais importante do que o nome que eu dou para esse período, para essa fase, muito mais importante do que isso é entender quais são as características das pessoas que vivem nesse período. Tá? E é isso que a gente vai fazer na sequência dessa semana. Vamos entender quais são as características do indivíduo contemporâneo. Tá? O Felipe está dizendo aqui de um sociólogo chamado Michel, que foi no Palas Athena e disse que estamos entrando na década da espiritualidade. Existe sim uma série de autores, o Alain de Botton é um autor bem interessante que vai falar nessa linha, né? Ele vai falar da espiritualidade para ateus, inclusive. Da mesma forma, quem vai falar sobre isso também é o André Comte Sponville. Então tem alguns autores que falam nisso, Luc Ferry, como eu falei também. E quais são essas características? Então, já dando um spoiler de quais serão os assuntos que vamos entrar no decorrer desta semana, tá? Então, isso sim, isso é inegável, isso é consenso, isso é o que os grandes sociólogos, psicólogos dos nossos dias têm concluído que sejam características do indivíduo contemporâneo. Primeiro, e da época contemporânea, uma sociedade secularizada, e a gente vai entender melhor o que é isso, sempre se fala de secularização, vamos entender melhor o que é isso, globalizada, com o sentimento de urgência, descartabilidade, fragmentação, individualização, incertezas e desconstrução dos valores. Então, essas são as principais características, ao meu ver, que a observação clínica, acadêmica e principalmente o estudo, a busca em referências de autores que entendem os dias de hoje, nos apresentam e que eu vou compartilhar com vocês no decorrer da semana, cada dia um pouquinho. Certo, pessoal? O relativismo, Milena, entra ali na noção das incertezas, tá bom? Enfim, alguma dica para estudar sobre a desconstrução de valores? Certamente ninguém melhor do que Viktor Frankl para falarmos sobre isso. Tá bom, Eduardo? E vamos falar um pouco dele. As lives vão ficar salvas, sim. E respondendo a pergunta do Felipe, não vai ser todo dia no mesmo horário, cada dia vai ser um horário diferente. São os horários que eu tenho disponível durante a semana, tá bom? Mas vai ficar disponível o dia inteiro, então sempre por 24 horas. Se não der para assistir ao vivo, amanhã às 10 da manhã, amanhã é horário de aula mesmo, então quem quiser assistir, quem está aí de férias, de molho, de quarentena da faculdade, assiste com a gente às 10 da manhã, se não vai assistindo no decorrer do dia. E eu vou salvar esses conteúdos para disponibilizar para vocês depois no YouTube também e se possível, o link no Telegram. Certo, pessoal? Então, a introdução foi dada, a largada foi dada.
Como compreender o indivíduo contemporâneo, a época em que vivemos, certo? E a problemática já foi lançada. A partir de amanhã, vamos para as características. Para algumas dessas características, eu posso garantir para você que isso vai ajudar você a entender melhor seu paciente, seu aluno e também os seus amigos, as pessoas, o mundo, a sociedade com quem você convive. Tá bom, pessoal? Um abraço aí para vocês. Obrigado aí porque vocês acompanharam do começo até o final da aula. Vamos nos falando amanhã às 10 da manhã, continuidade desse assunto. Um abraço para todo mundo.